Feito o nosso exercício de revisão, agora sim, então, vamos começar a transformada de Fourier, tá? Então, o que a gente aprendeu até agora, né? A gente aprendeu a série de Fourier. Então, a série de Fourier, ela faz o seguinte, ela pega um sinal periódico, como que a gente acabou de fazer no exemplo, e encontra uma representação para esse sinal, como um somatório de senoides ou um somatório de exponenciais complexas, né? E a gente vê que esse somatório ele se torna uma representação discreta, então, porque exatamente eu estou somando esse termo com esse termo com esse termo. Então, o nosso x de k, ele na verdade, ele é uma função de k e ele existe apenas em frequências fixas, né? Então, mesmo que a gente tenha um sinal que ele é contínuo no tempo, quando a gente faz a série de Fourier, ele tem uma representação discreta na série de Fourier, tá? A transformada de Fourier, ela é usada para sinais não periódicos, tá? Então, como por exemplo essa exponencial que está aqui na nossa esquerda. Ó. Eu não consigo fazer uma série de Fourier para esse sinal porque ele não tem nem período, né? E a nossa pergunta é como é que a gente faz para representar ele no domínio frequência. Então, aqui à esquerda a variável livre é t, aqui na direita a nossa variável livre vai ser ômega. Tá? E como a gente vai ver, quando a gente está falando de sinais que não são periódicos, a gente não coloca essa imposição nas frequências, tá? Isso é importante, então, por isso que a gente não coloca mais aqui colchetes, mas agora a gente coloca j ômega entre chaves, porque essa representação ela vai ser num contínuo de frequências. Tá? Então, recapitulando, né? Se a gente tem um sinal que ele é periódico, a gente vai dizer que ele possui uma representação dada pela série de Fourier, tá? SF. Então, no tempo é x de t, na frequência é x de k. Isso tudo porque x de t pode ser representado como um somatório, que vai do menos infinito até o infinito, desse nosso x de k aí, que pode ser um número complexo ou um número real, e na j ômega 0 t, sendo ômega 0 a frequência original do sinal. Tá? Então, x de t pode ser representado por esse somatório desde que x de k seja dado por 1 sobre o período em t, né, de x de t e agora na menos j ômega 0 kt dt. Tá? Então, essa é a nossa representação para a série de Fourier. Isso aqui, como dito, é válido para sinais periódicos. A transformada de Fourier a gente vai usar para sinais não periódicos. A gente vai chamar ela de FT, então. Tá? Ou TF, depende se vocês estão pensando em inglês ou português. Tá? Então, ou transformada de Fourier ou Fourier Transform. Tanto faz o nível de internacionalização é com vocês. Então, como eu disse para vocês, agora não vai mais ser um sinal discreto na frequência, tá? Vai ser um sinal contínuo. Então, o nosso x de t ele vai ser representado também por uma integral, tá? Eu vou ter aqui uma integral que vai de menos infinito a infinito desse x de j ômega, que é a nossa representação na frequência, elevado na e na j ômega t dt. Então, vocês podem ver que tem bastante similaridade entre essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo e essa fórmula que está aqui em cima, né? Em vez de ser um somatório, ela é uma integral, porque agora o meu x no frequência não é mais um x em k, mas ele é um x em j ômega, né? Então, essa variável j ômega contínua, né? E aqui na direita a gente tem a mesma coisa, ó, e na j ômega 0 t, porque era só o período, mas agora e na j ômega t, porque não existe mais período para esse sinal, né? Então a gente faz em todas as frequências. E esse x de j ômega é dado pelo quê, né? O x de j ômega ele também é dado pela integral, menos infinito até infinito, de x de t e na menos j ômega t dt.
Muito simples, então, né? E mais uma vez, olha a similaridade com a transformada, né? E a série, tá? Agora, é claro, a gente não faz mais a integral num período, né? A gente faz ela de menos infinito até infinito. O ômega 0k desaparece, a gente fica com contínuo aqui, ômega, né? Mas os sinais são os mesmos, tá vendo? E na menos, né? E a integral em t. Certo? Então, assim, eu não fiz o desenvolvimento da transformada de Fourier para vocês dessa vez, diferente da série lá que a gente trabalhou um pouquinho como chegar nessas fórmulas, né? Isso aqui dá muito trabalho e realmente acho que não é o mais interessante do quesito da engenharia. O que a gente tem que saber agora é como utilizar essa transformada e para que ela serve, tá? Antes disso, vamos ver quais são as limitações dessa transformada. Porque nem sempre x de t vai possuir um x de j ômega, tá? As condições, elas foram descobertas muito depois de Fourier, tá? E eu até não sei qual foi a função do Fourier em si na transformada dele, eu não sei se ele trabalhou mais com a série só, isso é uma coisa que eu tenho que olhar. Mas enfim, as condições são relativamente simples. Esse x de t ele tem que ser absolutamente integrável, tá? A gente já viu o que é um sinal ser absolutamente integrável antes, né? E na verdade, então, a integral de todo o meu sinal, então, o módulo da integral, perdão, a integral do módulo do x do t, ela tem que dar um número finito, tá? Ela não pode ser infinita. Então, essa é uma condição forte aqui, que limita bastante a nossa transformada de Fourier, nós vamos ver, né? A gente já se deparou antes com alguns sinais que tinham uma resposta ao impulso que não satisfazia essa condição. Aí a gente chamava alguns sistemas, né, cuja resposta ao impulso não satisfazia. A gente chamava esses sistemas de sistemas instáveis. Então, de cara, a gente já viu que a transformada de Fourier não serve para a resposta ao impulso de sistemas instáveis. Tá? Então, isso é um problema de Fourier. As outras condições, elas são um pouco mais abstratas e um pouco mais matemáticas, tá? Por exemplo, o x de t tem que ter um número finito de máximos e mínimos em um intervalo finito. Então, para a gente pensar num sinal que não satisfaz isso, tem que ser criativo, ó. Tem que pensar num x de t, que é, por exemplo, um seno de 1 dividido por 1 menos t. O que acontece com esse sinal, né? Esse daqui é um sinal a frequência dele está aumentando à medida que o tempo passa, né? Então, à medida que o tempo chega perto de 1, esse cara daqui está com uma frequência extremamente alta, né? Tá, o que acontece com esse cara? Ele é uma senoide que, antes de chegar em 1 segundo, ela vai ter um número infinito de máximos e mínimos, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui melhor. Começa lenta e depois vai acelerando, 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 porque aqui a gente vai estar com um número tendendo ao infinito, né? Tá? Então, esse sinal daqui é um exemplo de sinal que a gente não consegue representar, mas isso não é um sinal que a gente se depara no mundo real, tá? Então, é mais um conceito matemático mesmo do que outra coisa. O tamanho das descontinuidades tem que ser finito, né? Então, a gente não pode ter um sinal que ele dá um pulo do menos infinito para o mais infinito, por exemplo, tá? Como uma tangente, né, faz isso. Mas também não é uma coisa que se depara na engenharia. Não é um problema para nós. O maior problema realmente é esse que está aqui na esquerda, ó. Sinais que são absolutamente integráveis. Então, uma pergunta que fica para vocês agora, né? Qual desses sinais daqui não possui uma transformada de Fourier, né? Letra A, B ou C?